Quer saber sobre a prova de Geografia da FUVEST 2017? Fica ligado aí, ó. Olá pessoal, esses são os comentários sobre a prova de Geografia da FUVEST 2017. Estamos recebendo aqui no estúdio os professores de Geografia e se você assistiu aos vídeos de Química, você percebeu um clima para baixo e na Geografia o clima está para cima porque tem 3 palmeirenses na equipe de Geografia. Vocês podem comemorar nesse momento. Muito orgulho. Vale, Verdão. E aqui os alunos também que fizeram prova e estão com essa cara de alegria, né? De que não estão cansados. Deixa eu conversar com dois. Vamos conversar com o Fábio primeiro. Fábio, você presta o quê? Presto medicina. Medicina é o seu primeiro ano de cursinho que você fez com a gente, né? Isso. Fez terceiro também com a gente, né? Fiz o terceiro e o cursinho. Vamos lá, prova de Geografia para você. Fácil, médio ou difícil? Acho que média. Eu não posso falar fácil porque tiveram algumas questõezinhas que pegaram um pouco. Só que em relação ao ano passado, eu achei bem mais simples a prova. Ani, você presta médio também, né? Sim. E aí, também. na sua opinião? Eu acho que eu concordo com ele, assim, tava mais ou menos dentro do esperado da FUVEST, não tão fácil, mas eu acho que dava para fazer, sim. Tá. Professor Regalo, o senhor concorda? Olha, nós, o Departamento de Geografia, nós ficamos um pouco assim, chateados, sabe? Porque a gente acredita que a prova do vestibular, ela tem como função também, além da parte de selecionar os melhores candidatos, ela tem que ter uma contextualização com o mundo que a gente vive. Enquanto o mundo inteiro discute meio ambiente em Marrakech, como foi recentemente, onde mais de 192 chefes de estados, onde de mais 100 países assinaram os protocolos de meio ambiente, o país teve o seu maior problema ambiental da sua história, com o fato de Mariana, a parte de geografia, o problema da água, o problema das matas galerias, as mortes que ocorreram, os municípios sem água, o habitat aquático marinho sendo também destruído, os metais pesados, e de repente a FUVEST, a VUNESP, a Unicamp e a própria FUVEST esquecem dessa temática, que eu acho que era uma grande oportunidade para nós trabalharmos com os nossos alunos esse tema e mostrar também que o vestibular ele não foge, ele não está isolado do mundo que a gente vive. Não que a prova não tenha atendido a sua proposta, ela vai selecionar os melhores candidatos, ela tem temas acadêmicos, né, conceituais, mas a gente esperava mais. A gente esperava que esse tema fosse abordado. É lamentável que a academia, né, tenha deixado isso de fora. Porque tem uma função social, né, a prova, né? Com Vai ser certeza. difundida pelo Brasil inteiro, né? Com certeza. Não é isso? Não é isso? Vocês podem passar o microfone para os professores que estão junto aqui na frente, o professor Sidney, o Betão que está ali. Aí. Quem quer Betão? Sidney, quem quer falar primeiro? Betão? Pelo Palmeiras? Eu chamo a atenção para duas questões, né? A questão 37, muito inteligente, né? Abordou uma técnica cartográfica na morfose, que é uma FUVEST destaca muito, e relacionou com a indústria bélica, né? Os maiores produtores, aí você percebe que a indústria bélica tem um número pequeno de países que controlam a venda, né? E essas armas são comercializadas para o mundo todo. Já na questão do petróleo, desde 2014, o mundo assiste uma queda no valor dessa commodity, né? E um dos fatores, além da crise econômica mundial, é o aumento da produção. E esse aumento tem como um ator principal os Estados Unidos, né? Eles se utilizam de um método, o fracking, né? E isso elevou os Estados Unidos à condição de maior produtor de petróleo. Então essas duas questões foram muito bem feitas, né? Tanto relacionar a morfose com a indústria bélica, como destacar o momento do petróleo, onde os Estados Unidos assumiram o posto, né, de maior produtor. Então essas duas questões muito bem elaboradas pela FUVEST. E aí, Sidney? Como o Regalo havia comentado, também a referência em relação ao meio ambiente, né, foi contemplado o relatório do IPCC, né, que cuida exatamente acerca desses assuntos, emissão de CO2. Nós esperávamos que caísse alguma coisa em relação a isso, né, então foi bem elaborada, a questão foi bem trabalhada, o conceito. Nós tivemos uma referência aos biomas, no caso no Brasil, a Caatinga, né, quando ele cita um patrimônio histórico, né, no sítio arqueológico na região do Piauí, né, que é a Serra da Capivara.
também fez uma referência, o aluno tinha que ter um certo conhecimento em relação tanto ao bioma, né, e essas especificidades em relação a esse patrimônio. Né, trabalha bastante também com a questão ambiental no que diz respeito à ação antrópica. Né, 2 assuntos contemplados foi o efeito das cidades sobre o meio ambiente e o desmatamento da Amazônia, né, que é o que nós esperávamos também, o avanço da fronteira agrícola, a ocupação por meio das rodovias. Então, dentro deste assunto, eu acho que ela contemplou bem. Tá. Professor Mendes. Vamos lá. Pode estar na tela, pode ir. Eu destacaria 2 questões bem interessantes ligadas às migrações. Uma envolvendo o Brasil e a outra envolvendo um tema geral. A questão 36, ela trabalhou o tema das migrações do Brasil, não é? E o destaque foi a região do sertão nordestino. E ela traz, não de forma muito explícita, mas nas entrelinhas, uma crítica bastante interessante no que diz respeito à chamada indústria da seca, não é? Ao apontar na alternativa que o grande problema da seca no sertão não é simplesmente o clima, não são só as condições naturais, mas a concentração fundiária. Então ela teve esse caráter de denúncia, não é? A outra questão bastante interessante foi a questão 41 de migrações internacionais, que também não deixa de ser uma denúncia, não é? Ao fato da Europa viver hoje a sua maior crise humanitária, desde o final da Segunda Grande Guerra, que é a leva de imigrantes, no caso ilegais, refugiados, de 2 grandes conflitos que ocorrem respectivamente na África e na Síria. Não é? Na África é um fato generalizado a ocorrência desses conflitos, levando as pessoas mais pobres, as minorias, que são expulsas das suas terras, dos seus territórios, das suas tribos, acabam fugindo para a Europa. E a outra questão é a guerra da Síria, né? Que tem sabidamente o envolvimento das 2 maiores potências militares do mundo, não é? E o efeito colateral dessa guerra é a leva, não é, de uma grande quantidade de sírios que acabam, não é, se dirigindo para a Europa em grande número. Então, essas 2 questões tiveram nas entrelinhas uma denúncia bem interessante, uma de Brasil e a outra de geral. Legal. E aí, professor Álvaro? Eu chamo a atenção aqui para a questão de urbanização, aliás, as questões de urbanização. É legal a gente notar que vem caindo muito urbanização nos vestibulares, desde o Enem, inclusive, o Unesp, a Unicamp. E esse ano, FUVEST, podemos colocar 3 questões, cobrando a questão do Rio Sena, né, a ocupação das margens do Rio Sena, que promove enchentes. Uma questão parecida, inclusive, com a do ano passado, só que no caso era da Marginal Tietê. Aí nós temos também a questão da Baía de Guanabara, com relação à despoluição da região, e uma de favelas, né, que é de praxe também ser cobrado aí na FUVEST e outros vestibulares, mas uma urbanização mais em cima dos problemas urbanos, e não em cima dos conceitos. Uma questão, ou algumas questões relativamente simples, e que o aluno conseguia chegar, assim, ao gabarito. Tá? Legal. Então, para encerrar, professor? Tem o tema da industrialização, de 56 até 67, que vem aí também alicerçado no plano de métodos de Juscelino, né? Quando ele faz a abertura do país ao capital internacional. E depois a pergunta que talvez seja mais trabalhosa para os alunos, conceitual em geologia, que é aquele corte transversal, né, do Vale do Ribeira, que é o anticlinal e o sinclinal, né? A gente percebe a reação deles quando fazem assim. Mas de uma forma assim, geral, a prova vai selecionar os candidatos e eu tenho certeza que os nossos alunos terão um desempenho, como sempre, acima da média. Eu também tenho, é isso aí. Então tá bom, tomara que vocês tenham ido muito bem e vocês que estão assistindo também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e fique ligado em todos os outros que tem aí. Até mais.